coração para que a gente desperte e abra os olhos para te ver o que a gente propaga a ignorância. Como assim propagar a ignorância? Não estou falando no sentido de grosso, né, desse jeito, de ser ignorante, mas a nossa ignorância, que é fazer sem saber o porquê. E ali o Senhor, ele foi falando comigo e ele no caso me falou em várias áreas, né, mas eu só coloquei 3 aqui, as 3 que mais me pegaram, e espero que te pegue por dentro também, aleluia, que é estruturas, zona de conforto e idolatria. Antes da gente, né, falar um pouquinho mais sobre Senhor Samuel, eu quero falar para você sobre a adoração e o louvor. A gente fala muito, vamos adorar o Senhor, e logo a gente assimila. Não, a gente vai louvar, vai cantar louvor, isso é adoração. Na verdade, pensa comigo, existe uma moeda, certo? Todo mundo aqui já viu uma moedinha de R$1, de 5 centavos, 25 centavos, certo? É uma moedinha e ela tem cara e coroa, certo? A adoração e o louvor é a mesma coisa, elas fazem parte da mesma moeda, mas elas são totalmente diferentes, são lados diferentes. Então é exatamente isso, a adoração e o louvor, elas estão na mesma sintonia, digamos, no mesmo fator, né? Mas elas não são a mesma coisa. E o que é a adoração? A adoração é a revelação adequada de quem Deus é. Pensei que você ia dar glória a Deus, mas não. A revelação adequada de quem Deus é. No Antigo Testamento, a gente vai ver que os sacerdotes, né, faziam sacrifícios ao Senhor, né, e o Senhor se manifestava e protegia Israel de todas as formas possíveis. A gente vê isso lá em Êxodo, em Números, né, o Senhor lhe dá a provisão. Então o que eles faziam? Eles sacrificavam ao Senhor por tudo aquilo que eles faziam. Ou seja, eles faziam a adoração deles diante da revelação de quem Deus mostrava que Ele era diante do povo. Então a adoração é a revelação adequada de quem Deus é. E o louvor é uma expressão da adoração. Então vamos louvar ao Senhor, é uma expressão da adoração. Vamos dizimar o Senhor, é uma expressão da adoração. Vamos orar, vamos interceder, vamos pregar a palavra do Senhor, é uma expressão da adoração. Então a adoração engloba isso tudo. Quando a gente chega no culto, eu perguntava muito isso, né? Eu chegava assim, eu até cheguei pro meu pai e falei assim, pai, qual é a parte mais importante do culto? E ele falou assim, filha, todas as partes são importantes, né? Porque o culto é um conjunto, é a oração, é o dizimar, é a palavra, é o louvor. Mas na minha concepção, isso é meu, tá, gente? Pra mim, o louvor é a parte mais importante. E sabe por quê? Muitos pensam assim, é a palavra, né? Porque o Senhor está falando pro seu povo através da palavra. Mas pra mim é o louvor. Porque na palavra você recebe de Deus o que Ele tem pra você. Amém? Mas no louvor é a partir do momento que você dá pra Ele. Então, muitas vezes a gente prefere a palavra porque a gente gosta de receber, mas a gente não gosta de louvar porque a gente tem que dar pra Ele. E a minha pergunta é, o que tu tem pra dar pra Ele? Glória a Deus! O que você tem para dar para o Senhor diante do louvor, diante da adoração a Ele? Aleluia! A gente gosta muito de receber. Irmãos, eu também gosto muito de receber. Aleluia! Gosto de quando o Senhor fala comigo através da palavra. Mas é melhor ainda quando eu, junto com os meus irmãos, eu dou para o Senhor a minha adoração como santo suave. Aleluia! O louvor, ele não é só um assunto para o ministério de louvor. O louvor também é assunto para a igreja. Tá bom, eu entendi e tal, mas eu ainda não concordo. Porque para mim, né, tipo assim, ser ministro de louvor tem que saber mais sobre louvor do que a gente. Agora pega aí, Vitor, que tu gosta muito de versículos, né, para tu anotar depois de debater aqui com o Breno. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Êxodo 19,6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Apocalipse 5,10. E para nosso Deus, os constituintes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Isaías 61,6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de todo Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória reinareis. Então sim, meu querido, adoração e louvor também é responsabilidade da igreja. Porque como a gente leu nesses versículos, o Senhor está falando do reino de sacerdotes. O
sacerdotes. Eu tenho um reino onde existe alguns sacerdotes e existe também outras pessoas comuns. Mas o Senhor está falando do reino de sacerdotes. Então eu, você, todos nós temos que ser sacerdotes. Então é assim um assunto na qual nós devemos falar mais nas igrejas, porque o louvor, gente, a adoração é uma arma. Quando bem posicionados, bem ajustados, nós somos uma arma que, no caso, batalha contra o reino das trevas. Mas o que faz um sacerdote? No Antigo Testamento, né, como a gente citou, o sacerdote chegava lá, né, aquele que representava o povo do Senhor, e ele rendia sacrifícios a Deus. E aquilo subia como incenso suave, e aquilo era adoração ao Senhor. Né? Então, isso é um sacerdote. Então, qual é o nosso dever como sacerdotes? Render os nossos sacrifícios ao Senhor. Mas não é mais como no Antigo Testamento, a gente está na Nova Aliança. No Antigo Testamento eles sacrificavam animais, mas o que eles sacrificam hoje? A nossa vida. Então, o meu sacrificar diante do Senhor, quando eu chego na igreja, eu falo: Senhor, eu estou cansado, mas o meu espírito procede de Ti. Eu quero render a Ti. Eu quero render o que eu tenho, eu quero render a minha vida, o meu sacrifício perante Ti. Sacerdotal em um ambiente, menor será a influência das trevas. Vou explicar um pouquinho melhor para você. Quando a gente vai a algum lugar e a gente vê que, por exemplo, aqui na rua, né, porque ainda a gente não alcançou a Cruz de Souza, porque ainda a gente vê drogas aqui, a gente vê bares sendo abertos, vê tantos centros espíritas nesse lugar, porque a gente ainda não entendeu a influência do sacerdócio real na igreja. Porque a partir do momento quando a gente se posicionar como verdadeiros adoradores diante do Senhor, as trevas fugirão. Nada prevalecerá perante o nome do Senhor. A Dani Bravo, que eu gosto muito de seguir ela contou uma vez uma experiência que ela morava ali em São Gonçalo, né, e na casa dela era um beco, e nesse beco começou a surgir muitos drogados, né, que se drogavam naquele lugar. E então ela começou assim: Senhor, por favor, traz paz a esse lugar, Senhor, traz reconciliação. Até que o Senhor falou com ela, assim, ela falou assim: cara, você que é a sacerdote desse lugar, você que é a luz referente a esse lugar, então começa a adorar. Aí ela disse, né, que todo dia de manhã ela ia lá para o portão da casa dela, pegava o teclado dela e começava a fazer o devocional dela perante o Senhor, ali gritando aos berros, os vizinhos tudo escutavam, e ela ficou durante uma semana fazendo isso. E depois dessa uma semana, nunca mais surgiu nenhum drogado, nunca mais surgiu nenhuma boca naquele lugar. Então, a partir do momento que a gente entendeu que a adoração e como ela funciona perante o reino das trevas, meu querido, a gente ganhou o Rio de Janeiro. Por isso que é tão importante a gente debater e falar sobre a verdadeira adoração perante o Senhor. Glória! Ele é digno. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Algo que eu e a Hannah estava conversando outro dia é que muitas das vezes a gente chega aqui na igreja, aí, por exemplo, chegou de um dia cansado de trabalho, aí tu vem aqui pra igreja, né? Aí senta lá no banquinho, fica lá, no louvor, senta, aí fecha os olhos, aí o Senhor está recebendo uma adoração assim: eu tô cansado, para de dar spoiler, tô cansado. O Senhor está recebendo uma adoração. Queridos, a gente precisa educar a nossa carne. O apóstolo Paulo vai dizer que existe uma militância entre a carne e o espírito todos os dias de nossas vidas. Então, quando você chega aqui nesse lugar e você está cansado, você fala: ei, carne, você pode estar cansada, mas o meu espírito precisa adorar o Senhor. O meu espírito precisa adorar o nome de Deus. Mas, Bia, eu perdi um parente querido, eu perdi alguém muito próximo, eu não tenho como adorar o Senhor. Meu querido, Ele continua sendo digno. Mas, Bia, eu estou muito cansada, eu vim assim de uma pegada muito grande lá no trabalho, não tem como. Ele continua sendo digno. Bia, eu estou passando por um problema financeiro, Ele continua sendo digno. Bia, eu não estou afim de adorar, Ele continua sendo digno. Eu ainda não achei algo maior do que isso, eu ainda não achei algo que possa
espírito precisa proceder de Deus. O teu espírito precisa ganhar a tua carne todos os dias. Maravilha. E tocar no momento da igreja se posicionar e falar: eu preciso educar a minha carne para o meu espírito sobressair. Aleluia. Quando o Senhor falou isso comigo, cara, Oh, foi aleluia. uma lapada atrás da outra. Porque antes eu achava que, tipo assim, ah, tudo bem, eu tô sentada no banco, assim, só de olhos fechados, o Senhor tá recebendo minha adoração. Dentro da palavra de Deus, existem vários versículos acerca de como o Senhor ele recebe a adoração. Mas se eu citar todos, eu vou ficar meio sem tempo aqui, né? Mas ele fica pronto o dia, né? Parte 2, né, pastor? Tem que fazer aqui, né? O negócio aqui pra voltar pra pregar, né? Mas enfim, eu quero que você guarde isso agora que você entendeu que nós somos humildes sacerdotes, que a nossa responsabilidade como sacerdotes é adorar o nome do Senhor. Claro que nós, ministros de louvor aqui, nós somos facilitadores da presença de Deus. Mas o que adianta nós sermos como ponte posicionada se vocês não atravessam a gente? Né? O que faz a ponte? A ponte não faz nada. Ela está no lugar parado e as pessoas que cruzam por ela para chegar nos seus lugares. Então, como ponte posicionada perante o Senhor, você que tem que acessar o coração dele, filho. Ele só está sendo facilitador da presença de Deus. A maior satisfação para o ministro de louvor, acho que eu posso falar comigo, né? Pela Andresa, pela Mariana, pela Júlia, de que a nossa maior satisfação é quando a igreja estiver a igreja está adorando junto com a gente. Não para engrandecer o nosso ego, a nossa soberba, mas sim para exaltar o nome do Senhor e falar: caraca, eu estou cumprindo o propósito do Senhor, eu estou cumprindo o que Ele me chamou para fazer. Glória a Deus. Amém? Vamos voltar rapidinho aqui no versículo 3 que agora eu vou entrar em expansão. A gente vai andar pela Bíblia, tá? Porque são vários versículos aqui. No versículo 3 diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. No versículo 6 diz assim: quando chegaram à ilha de Macom, estendeu Uzai a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Eu já preguei isso daqui, mas uma das coisas que o Senhor puxou muito minha orelha, ele falou assim: Bia, você prega, mas você não pratica. Aí eu, aleluia, glória a Deus, agora eu vou começar a praticar, assim, amém. O que aconteceu? Davi podia ter a melhor das intenções, meu querido. O nosso menino Davi, que tinha um coração adorador perante o Senhor, que ofertava sacrifícios de louvor a ele podia ter a maior das intenções, mas ele fez da maneira inapropriada. O que ele fez? Ele pegou uma carroça de bois construída por mãos humanas e coloca a arca da aliança ali em cima, e é claro que lá na frente, como a gente viu aqui agora, os bois tropeçam e Uzá morre por causa disso. Meu querido, a gente ainda continua construindo estruturas para carregar a glória de Deus. A gente continua seguindo liturgias para conseguir atrair a glória de Deus. Você pode ter a melhor das intenções. Poxa, vamos fazer aqui um evento da igreja, né, para atrair os jovens, que não sei o quê, para poder adorar o Senhor. Amém, aleluia, que teu coração esteja disposto a cantar pelo Senhor. Mas nós estamos construindo cada dia mais estruturas para atrair a glória de Deus. E certamente, como ele te viu aqui com Uzá, o que vai te atrair é a morte espiritual. Aleluia. Cara, eu tinha a minha fórmula para trazer a presença de Deus. Até que momento o Senhor foi tirando isso de mim. Porque até pouco tempo atrás eu achava que era só eu entrar no meu quarto, ter meu tempo com Deus, eu escutava com os louvores, adorava o Senhor, abria a minha Bíblia, orava para o Senhor, entregava, às vezes fazia um jejum, né, todo dia. E estava tudo bem, chegava no culto e a glória de Deus iria vir. Mas o que a gente faz quando pratica isso? A gente guarda o Espírito Santo dentro de uma caixinha falando assim: Espírito Santo, agora você pode agir. Então nós continuamos criando estruturas para atrair a glória de Deus. E como é que o Senhor, Ele quer realmente que a gente traga a glória de Deus? Davi, ele depois vai conversar com os sacerdotes, e eles dizem: Davi, tu está fazendo a coisa errada, cara. Você precisa colocar a arca nos nossos ombros, e a cada 6 passos, no 7º, você tem que sacrificar o Senhor. Na forma diz que Davi entende isso e fala: ok, agora a gente vai trazer a arca para dentro dessa cidade. E ali ele faz, e o Senhor recebe todos os sacrifícios de Davi até a cidade. Então existe maneira de nós conquistarmos, atrairmos a presença de Deus para esse lugar. E não é da forma que nós criamos ou achamos que é das melhores das
indo bem. Pregou no domingo, a glória de Deus desceu também. Não é sobre ser limitadores do Espírito Santo, mas para que ele flua sempre que ele quiser, porque a vontade dele prevaleça nas nossas vidas. Aleluia! No versículo 12, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção. Eu nunca tinha parado, já tinha escutado, mas eu nunca tinha realmente parado para pensar sobre isso. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Agora também rapidinho, em 1 Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 diz assim: então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Eu vou só entrar aqui no contexto rapidinho, eu vou bem explicar assim, bem superficial, depois você pode ler sobre isso, porque a Samuel é muito bom. Mas o que está acontecendo? Na época do profeta Eli, né? Eli, para quem não sabe, foi o sacerdote encarregado do profeta Samuel. Na época do profeta Eli já era bastante velhinho, já não enxergava. Os filisteus invadiram Israel, roubaram a arca da aliança e ali ele morre, né? E os filisteus eles levam a arca do Senhor, né, para o território deles, e o Senhor envia pragas aos filisteus, né? E eles começam a perceber, ué, o que está acontecendo? Aí a arca começa a pular de cidade para cidade do povo filisteu e ninguém sabia, porque todos ficavam com pragas, todos ficavam doentes, muitas pessoas morriam naquele lugar. Então até que eles decidiram, não, vamos colocar em cima de um carro aí novo, puxado por vacas, e é isso aí mesmo, elas vão guiar lá. Então aqueles animais são guiados, claro, pelo próprio Deus, né, pela presença de Deus naquela arca, e chega a Kiriat-Jearim, e a arca fica na casa de Abinadab. Meu querido, a arca do Senhor fica na casa de Abinadab durante 20 anos, até chegar ao nosso querido menino Davi e falar assim: não, eu quero trazer a glória de Deus, eu quero trazer a presença de Deus para a minha cidade. Aleluia! Só que o que eu quero preparar com você, Abinadab, ele fica 20 anos com a arca de Deus dentro da casa dele, certo? Mas na Bíblia não fala que ele foi abençoado. Aí quando a gente vê o versículo 12, né, no capítulo 6 de 2 Samuel, a gente vê que Obed-edom fica só 3 meses com a arca e ele é abençoado. Aleluia! Qual a diferença? Bom, eu vou primeiro fazer uma analogia aqui rapidinho, mas não, na verdade eu vou contar o que aconteceu. Teve um dia que eu estava bem frustrada porque não tinha fluído o louvor da maneira que eu achava que ia fluir. Nem no começo, quando eu comecei a congregar aqui. Aí chegou o pastor Bruno, nem sei se ele lembra disso, mas ele chegou e falou assim: o que foi? Eu expliquei pra ele, aí ele virou pra mim e falou assim: Bia, imagina só, imagina se todo dia fosse o mesmo culto, a mesma presença, o mesmo fogo, o mesmo movimento, as mesmas músicas, as mesmas orações, o que você ia achar? Aí eu, na minha cabeça, não sei o que eu tinha naquele dia, eu falei assim: eu ia achar bom, porque ia ter a presença de Deus sempre comigo, ia ter sempre aquele fogo do Senhor. Imagina, todo mundo aqui rodando no mistério, falando em língua, pastora. Imagina a pastora Márcia. Ele é bom, meu Deus! Ele é lindo, né? Seria top. Aí ele, Bia, não seria. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque você ia enjoar. Você ia se acostumar com a presença de Deus. Ela ia ficar sempre ali, a mesma situação, e você ia se acostumar com aquilo dali. Então eu fico imaginando Abinadab 20 anos com a presença de Deus na casa dele. Uma hora ele se acostumou. Uma hora ele olhou e falou assim: é a mesma presença, é a mesma bênção. Digamos, a mesma arca que está aqui na minha casa, não que ele não tenha sido abençoado, mas ele se acostumou com a presença de Deus. Enquanto Obed-edom ficou apenas 3 meses, ele foi abençoado grandemente pelo Senhor. Eu não estou falando de tempo, né, na sobrevivência
Deus. O que nós devemos fazer para nós não nos acostumarmos com a presença de Deus? Eu agora estou aprendendo muito a orar e interceder. E eu falo, Senhor, eu não quero me acostumar. Eu quero chegar lá em cima do altar. Eu quero tremer assim, bater os joelhos, entendeu? Ficar gaguejando. Eu quero ficar suando assim, como se fosse a primeira vez. Eu não quero me acostumar. E o Senhor tem me surpreendido de uma forma grandiosa, porque Ele tem se movimentado de forma diferente na minha vida. Então eu profetizo sobre a tua vida, que o Espírito Santo ele venha trazer algo novo sobre vocês. Ele venha trazer uma presença na qual vocês não se acostumem mais. Você venha ter um renovo do Espírito Santo sobre a tua vida. É sobre nós não nos acostumarmos com a presença de Deus. Eu já falei 2 tópicos. Eu falei no começo que ia falar sobre 3, que era estruturas, zona de conforto, que é sobre não se acostumar, e agora sobre idolatria. Beleza, quando a gente fala idolatria, a gente já pensa logo no Antigo Testamento, né? O povo de Israel adorando a outros deuses. Mas hoje em dia a gente sabe que ainda existe a idolatria. Existe a idolatria quando a gente vê um irmão, digamos assim, né? Vou botar, supor aqui Fernandinho, né? Foi uma benção, Fernandinho aí, né? O cara com a voz do ovo, né? Ele é uma bênção, mas muitas pessoas idolatram ele. E ele é só um irmão, ele é um homem como nós. Muitas vezes que pessoas simples chegam assim e falam, ai, é a Bia que está cantando, pô, eu prefiro a Andresa. Bia, mas isso é uma preferência. Não, isso é uma idolatria. Porque você está medindo, digamos, a presença de Deus em pessoas. Você está medindo uma presença sobre a vida de pessoas. Um dos problemas que a gente ainda enfrenta hoje em dia é a idolatria. Não estou falando de adorar deuses de pedra, não isso. Mas idolatria é tudo aquilo que não tem Deus como centro. Então vamos supor aqui. Eu gosto de dinheiro. Eu sou uma pessoa, né, que gosta muito de dinheiro. O dinheiro é teu Deus. Porque sempre vai ser maior na tua vida, vai ser sempre a prioridade na tua vida. Eu gosto muito do meu carro. Eu fico lá passando assim, paninho, não pode sujar, não pode encostar, não deixo ninguém dirigir. O carro é teu Deus. E quanto mais você idolatra aquilo na qual não tem Deus como centro, não tem Deus como foco, você se torna parecido com aquilo. Aleluia. Cara, o Senhor me pegou em outras áreas sobre idolatria. Eu vou botar um exemplo aqui, que foi até com a Hannah, que ela falou comigo. Vocês concordam comigo que idolatria é tudo aquilo que não tem Deus como centro, como foco, certo? Aí o Senhor virou para mim e falou assim, Bia, qual é o teu foco? Qual é o teu centro? E ali o Senhor ele me fez perceber que o meu foco era ter uma família. Entenda uma coisa, querido, eu não estou falando que desejar ter uma família abençoada não é pecado. Amém, todos nós devemos ter uma família abençoada, mas isso não pode ser teu foco, isso não pode ser teu centro. O meu foco é ter um filho. Isso é o teu Deus. Isso é a tua idolatria. E é claro que o Senhor ele não vai te dar até você entender isso. Se não for da vontade do Senhor. Eu quero muito ter um namorado. Esse é o teu foco? Então você também é um idólatra. Eu estou gostando bastante do Fábio Coelho. E ele fez uma citação no livro Cultura de Louvor que eu estou lendo. Ele fala assim, escute, se você é alguém que busca se relacionar com o Criador por causa das bênçãos que Ele pode te dar, você é um idólatra. Se toda semana você se propõe a assistir um culto apenas em buscar aquilo que Ele pode fazer, você é como as multidões que seguiam Jesus. Eles viram seu poder, mas nunca o conheceram de fato. Arrependa-se. Aleluia. Qual é o teu foco nessa noite? O que você quer diante do Senhor? Não é sobre bênçãos na qual Ele pode te dar, mas é sobre Ele. Ele é tudo que nós precisamos. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Poxa, amiga, mas eu ainda não estou preparada para isso. Falar que o Senhor é tudo, eu ainda tenho muitas coisas internas. Tá bom, mas cante profeticamente, profetizando sobre a
fala: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Você chega e fala: só que em João 24 vai dizer, né, que o Senhor ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que está escrito ele procura? Porque ele ainda não achou. Será que ele pode achar em você um verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade? E existe também o que eu costumo dizer: adoração é o meu estilo de vida. A gente tem uma composição aqui, né, autoral, e um trechinho, né, que é Toma Esse Lugar. A gente canta assim: adoração não é o meu cantar, mas é o meu estilo de vida. Amém? Se você tem um estilo de vida, tu conseguiu adotar a adoração, teu estilo de vida, amém. Eu estou começando agora. Aleluia. Mas eu quero que você também entenda que vida fitness também é um estilo de vida. É uma vida de vestibular também é um estilo de vida. Uma vida, digamos, vegana também é um estilo de vida. Não é sobre estilo de vida, mas sobre tudo aquilo que ele é. A adoração é a revelação adequada de quem ele é. A minha adoração, ela pode ser sim um estilo de vida, mas é muito mais do que isso, é algo muito mais profundo do que só isso. Ele é digno. Ele é digno. Em Hebreus 13:15 vai dizer: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não precisamos mais sacrificar animais, mas nós precisamos sacrificar a nossa vida com os nossos lábios que confessam o nome de Cristo. Que Ele é único, que Ele é digno, que Ele é dono de tudo quanto há, que Ele é o Criador sobre nós. Em Salmos 63, 15. Glória a Deus. Vai dizer assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como a de banho de dar gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo dos lábios a minha boca te louva, e no meu leito quando em ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas. Eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a sua destra e prepara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão das profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser o pasto dos chacais. O salmista vai dizer: eu levanto as minhas mãos, assim cumpre-se me bem dizer, enquanto eu viver em teu nome, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Aqui na resposta, meu querido, tu quer louvar o Senhor? Abra a tua boca, começa a louvar o Senhor mediante as músicas. Aqui está dizendo: eu levanto as minhas mãos. Meu querido, você fica assim, claro que eu não estou julgando, amém? Cada um tem, né, o estilo de adoração aí, amém? Mas o Senhor está dizendo: cara, se tu quer realmente me adorar, levanta tuas mãos, abre a tua boca. Glória a Deus. Durante vários salmos vai dizer que Davi ele louva o Senhor através da dança. E fala também que o Senhor ele recebe a dança como incenso suave às tuas narinas. Só que também fala que todos nós devemos dançar diante do Senhor. Poxa, mas eu não sei dançar. E aí, como é que funciona? Glória. O Vitor é só pirueta, né? Como é que funciona? Então, meu querido, Maravilha, Deus. o Senhor falou que é pra dançar. Se Ele te criou assim, né? Se tu não tem habilidade, tu vai pagar mico pra Deus. Mas pelo menos é pra Deus, né? Amém. É claro que eu não saio correndo na igreja, né? Dançando que nem louco, fico batendo a Mariana, coitada, eu tava aqui dançando, dá maior vontade de correr. Mas é sobre louvar o nome do Senhor através da dança, é sobre louvar o Senhor através dos cânticos, é sobre louvar com a minha
linda ao Senhor. E agora eu vou te mostrar, pra gente fechar. Coisa linda, Deus. Depois de reclamar com o pastor Manuel, vai ter a parte 2. Claro. Pô, 5 meses sem pregar também, né? É complicado. Eu tô desde maio, filho. A seca aqui. Tu pregou no último culto de jovem, né? Não, do outro culto de jovem que teve. Aí, ó. Daqui a pouco vai fazer um tirão aí de jovem e reclamando que não tá pregando, pastor. É sempre o profeta Moisés. Pastor Manuel foge, né? Aleluia. 1 Crônicas, no capítulo 25, a partir... Não, é capítulo 25, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 25, no versículo 1. Amém? Diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério dos filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados desses ministérios foi dos filhos de Asaf. Cadê? Agora eu não estou achando o versículo. Aí vai falando aqui, a gente vai pular esse daqui. Mas enfim, lá na frente eu não estou achando agora o versículo. Mas a função na qual Davi... Aleluia! Tá maravilhoso. Mas tá. Depois vocês leem aí com paciência que vai estar. Só não tô achando. Depois eu acho aqui e eu falo. Mas esquece de anotar, né? As coisas que você foi falando. Versículo 6. Todos estes estavam estabelecidos as coisas de Pai. Não. Mas enfim. Amém. Vai dizer. Tá por aí. Mas vai dizer que Davi, né, ele reúne lá os oficiais, os chefes principais do exército de Israel, e eles colocam sob a liderança de alguns sacerdotes, né, levitas da casa do Senhor. E quais eram as obrigações dos levitas? Profetizarem. Ele está dizendo cantar, ele está dizendo em sacrificar, ele está falando em profetizar. Então, a partir do momento que a gente levanta as nossas mãos, que a gente louva ao Senhor, você também tem que profetizar sobre esse lugar. Não estou falando sobre a igreja de 4 paredes, mas estou dizendo sobre o bairro do Encantado, estou dizendo sobre piedade, estou dizendo sobre água santa, estou dizendo sobre gente dentro. Porque a adoração, ela também é profética e ela lança diante do Senhor, e isso confronta o reino das trevas, e elas fugiram certamente. É verdade, mano. Ali aqui. Oh, Jesus amado. Mas no versículo tá, para profetizarem com harpas, alaúdes, enfim. Mas eles foram encarregados para profetizar, certo? Amém. Então vamos lá. Nós somos reinos de... A adoração é a revelação de quem Ele é. Certo? Nós, como igreja posicionada, como sacerdotes, nós temos que profetizar. Ficou lindo agora. Muita coisa linda. Mas o louvor aqui, ele nos ensina, ele é profético e ele também carrega uma arma muito poderosa. O louvor, ele nos ensina. Primeiro passo: quando nós cantamos aqui em cima, nós sempre priorizamos louvores que têm a palavra de Deus. Eu estava na casa do pastor Manuel e estava cantando as músicas que o Davi escuta, né? Ele é a rocha da minha salvação. Não precisa acompanhar não, aleluia. Mas cantando assim, depois eu fui reparar e aquilo era salmos que a gente estava cantando, se não me engano é o Salmo 100. Então o louvor, ele tem um papel de ensinar. Não é só a palavra que tem um papel de ensinar, querido. O louvor, de acordo com o que está nas escrituras, de acordo com o propósito de Deus, conforme a vontade dele e conforme a base e fundamento que está na palavra dele, o louvor, ele ensina. O louvor, ele quebra correntes. O louvor, ele desperta aquele que estava desligado, digamos assim, né, dormindo. Mas ele rompe correntes, ele liberta os cativos.
como a gente leu agora aqui no 1 Crônicas 25, o louvor ele também é uma arma para profetizar. Então, sempre que você estiver louvando, irmãos, levanta a tua voz, levanta as tuas mãos e começa a dizer: Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio, tenho fé que tu estás nesse lugar e você está sobre esse carro, você está sobre esse lugar. Eu creio. Amém? Aleluia. Então, agora com esse entendimento, eu quero te convidar a levantar. E quero te convidar a adorar o Senhor em espírito e verdade, para que o Espírito Santo ele passe sobre esse lugar e ele possa encontrar em ti um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Santo Jesus. Comece a adorar o Senhor nesse lugar. Lembra? A adoração, a oração é apenas uma expressão da adoração ao Senhor. Começa a profetizar sobre esse